Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram vocês dentro de um projeto onde se envolve todo mundo, onde todo mundo é colocado ali para ser participativo, onde um projeto está se discutindo transformação de processos, transformação, melhoria, e de repente a equipe toda está ali junto. Quando você consegue engajar a equipe toda consegue compartilhar o quanto um determinado processo está sendo feito errado, onde existe um determinado gargalo, mas um gargalo que, para ser resolvido, precisa principalmente do seu patrocinador, daquela pessoa que está ali junto com você. E aí ele derruba todo o projeto por água abaixo? Pois é. Às vezes a gente tá dentro de um projeto, às vezes não precisa ser um projeto, pode ser até atividades que são realizadas dentro da organização, mas é um ponto muito frágil, onde a equipe toda começa a se despir, colocar todas, e que é muito sério a gente conseguir trazer a equipe, pessoas de diversas áreas, e a gente conseguir ganhar confiança para as pessoas realmente comentarem onde estão seus pontos críticos, quais são os impasses reais, onde não tenha medo de represárias, né, entre um gestor mais à frente, um gestor acima, e até mesmo daquele que está patrocinando o projeto. E eu acredito que não tem como fazer esse tipo de projeto se você não consegue esse engajamento e trazer essas pessoas chaves para você entender o que está acontecendo. Até porque um dos pontos mais importantes desses projetos de melhoria de processos, de avaliação de estratégia, de resolução de problemas chaves, é você conseguir trazer as pessoas que são as transformadoras dentro da organização. E essas pessoas que são transformadoras são aquelas que realmente conseguem entender como as coisas acontecem. E se essas pessoas não conseguem ter liberdade para dizer exatamente o que acontece, a gente não consegue evoluir muito, porque às vezes a gente não consegue identificar a sutileza, às vezes, de um problema. E para nós que mexemos com o processo, a gente percebe o quanto essa sutileza faz toda a diferença. Só rapidamente trazendo como exemplo para vocês, outro dia a gente estava fazendo um trabalho, a gente está fazendo algumas consultorias e essas consultorias têm sido online. E eu tô realmente assim, só abrindo um parênteses, assim, muito apaixonada por esse processo de fazer consultoria online. Porque a gente está conseguindo ter um retorno e uma agilidade de resposta que muitas vezes a gente não consegue no dia a dia, estando presente no cliente. E essa consultoria online tem trazido respostas ágeis, rápidas. Eu vou trazer esse tema para a gente discutir mais à frente. Senão eu me envolvo e começo a falar dessa paixão. Mas voltando ao assunto. A gente começou a discutir um determinado gargalo que tinha a ver com um processo que estava travando e a gente tinha algumas opções. Uma das opções se colocou que a gente poderia travar esse processo pelo sistema. Todo mundo disse e confirmou que o sistema ele não executava essa função. Pelo meu vago conhecimento, eu achei um pouco estranho, então pedi uma reunião com pessoas chaves e pedi para ver o sistema em sequência, me apresentar o sistema. E aí eu pedi para ver a pessoa que executava essa função, pedi para ouvir essa pessoa, o operador ali que executava essa função. A pessoa me disse, não, mas isso aí que você está dizendo a gente faz, só é abrir a tela tal que a gente consegue realizar isso. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O processo não era realizado, era um gargalo grande, não se queria mexer no sistema e a gente não conseguia resolver o problema enquanto a pessoa que executa aquilo todo dia tinha a solução na mão. Então, assim, são sutilezas, às vezes, que a gente precisa ouvir. Nesse caso, eu preciso ouvir a operação mesmo, que para mim é diferente. Mas, às vezes, na estratégia, numa definição de uma estratégia, de avaliar como as coisas estão andando, faz toda a diferença. Trazermos, né, as pessoas chaves e as pessoas começarem a se despir, realmente conseguir falar. E aí, neste momento, assim, no momento que a gente consegue se despir e consegue falar, o outro lado, que é o lado que deveria suportar aquilo, trazendo outro exemplo
né? A pessoa que deveria ouvir aquilo e ouvir aquilo como crítica, porque tem que tomar uma decisão que não é a melhor decisão, às vezes tem que enfrentar um determinado grupo de profissionais que vai gerar um determinado tipo de conflito, vai ter que ter sempre mais sensibilidade e maior trato, né? Exercer melhor essa liderança para poder resolver o problema. A pessoa literalmente botou um espelho e refletiu o problema de volta para a equipe toda. O que aconteceu? A gente vai ter que brigar de novo para conseguir o engajamento de todos juntos, porque a gente não vai conseguir mais fazer que essas pessoas se dispam, né, que essas pessoas tenham a coragem de novo de falar com tanta clareza, porque elas perceberam que tudo que está sendo falado está indo contra elas. Então, se tem algo que é muito importante que a gente garanta, ou dentro de um projeto, ou dentro de atividades que você exerça como líder, de buscar e de ser, né, a pessoa que está buscando melhorias e que defina que dentro de projetos você tem que engajar a equipe, é não fazer com que isso aconteça, não fazer com aquilo que está sendo colocado ali, não se identifique e não se coloque como culpa, e sim busque a solução. E aquele que é a pessoa responsável tem que entender que a mudança precisa acontecer. Então, que a gente não pode começar a botar todo mundo para fazer retrabalhos e retrabalhos, porque você não quer assumir a responsabilidade e, às vezes, a liderança para realizar aquilo que precisa ser feito. Você tem duas opções. Se o momento não for aquele, você vai comprar com a equipe, assumir a responsabilidade de que naquele momento você não pode fazer aquela mudança, porque vai impactar de forma A, B ou C, ou você vai literalmente cumprir o seu papel como o gestor ou como patrocinador daquele projeto e que precisa tomar atitude na hora certa. Então, assim como a gente cobra as responsabilidades do outro lado, se você também não assume, a gente não consegue engajar essa equipe. Então, fica a dica, espero que você goste, porque isso tem sido um exercício e isso é uma prática do que a gente vive no dia a dia dentro dos nossos projetos e dentro do dia a dia para lidar com transformações. Não é fácil, não é uma posição fácil, mas não deixe todo um projeto ter que reiniciar de novo esse tato, esse dia a dia com a equipe, essa verdade e transparência da equipe, por você não ter ou por você não conseguir chegar perto do líder, do patrocinador ou do responsável maior que tem que tomar as atitudes às vezes mais difíceis, simplesmente porque não quer, simplesmente devolver a culpa porque não está na hora ou não acredita que não é hora, que não precisa tomar essa atitude. Cumpre as suas responsabilidades, senão a sua equipe também não vai lhe ver como espelho, ela também vai deixar de cumprir as dela. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Comente aqui, preciso do seu comentário para a gente continuar aí trazendo tema, inclusive para ver se temos visões diferentes, porque isso para mim faz toda a diferença. Eu tô aqui falando para vocês para ver se todos não quero compactuar, de que todos têm que compactuar com o que eu penso, mas justamente para a gente fazer uma troca enorme de experiência. Te aguardando no próximo vídeo.